Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui é a professora Cíntia do Instituto Federal de Bragança Paulista e eu estou aqui para falar sobre os conteúdos da aula de Tecnologia dos Materiais. E nesta apresentação será abordada os tópicos de materiais e estrutura atômica referente ao tópico 2 da nossa aula. Isso daí. Bora lá aprender os conceitos. Os objetivos dessa aula vai ser ter uma visão um pouco sobre a caracterização dos materiais e as propriedades dele. A disciplina, que já foi abordada na aula anterior, para quem perdeu, fica aqui a dica sobre os tópicos essenciais que a gente vai ver na nossa matéria, em geral. Ordenação atômica, modo de produção dos metais, cerâmica e polímero, as aplicações e a constituição microscópica de aços e ferros fundidos, tratamento e a proteção superficial dos metais. Para que a gente possa entrar nessa fase da constituição microscópica dos aços, a nossa aula de hoje vai ser essencial para a gente entender como que vai ser os nossos próximos conteúdos. Se liga aí, assiste o vídeo até o final e ative as notificações. Ampliando o seu conhecimento, material constituinte das coisas que nos rodeiam. Gostaria que você prestasse atenção na sua mão, certo? Escolhe uma de suas mãos para observar enquanto eu estou falando. E eu gostaria que você observasse quanta engenharia existe olhando só para suas mãos. Isso mesmo. Olhe bem de perto, neste exato momento, para as palmas da sua mão. Se você olhar para a palma da sua mão, você vai perceber que existe uma textura diferente do que se você olhasse para as unhas. Então, se você escolheu uma mão para observar, pegue a outra mão e sinta a diferença de propriedades tocando nas suas unhas e tocando na palma de sua mão. Aperte mesmo. Agora, vá para o dorso das mãos, que é as costas das mãos. Pega a pele assim e dá uma puxadinha assim. E faz assim pro dorso das mãos, puxando, e faça isso para a palma da mão. Sinta a diferença de textura de só olhando um lado da mão, do dorso e para a palma da mão. Agora, você veja quanta diferença tem? E coloque a mão bem próximo no seu campo de visão agora. Se você olhar bem de perto, só o dorso das mãos assim, você vai ver que você vai enxergar a pele, certo? Em cima das suas mãos. E agora eu queria que você retirasse as seguintes observações. Da parte de cima das mãos, do dorso, certo? Da palma e das unhas. Então, se você está observando aqui nas mãos, você vai ver que na parte de cima eu tenho uma pele fina e mais elástica. Nas pontas dos dedos, um material bem mais duro que no resto, que a palma, por exemplo. E é dependendo da unha de cada um, pode ser até quase dura e inflexível, né? Algumas unhas podem ser mais flexíveis que a outra, mais fina, mais grossa. Mas a propriedade dela em relação ao resto da mão, ela é mais rígida. E a palma da mão, ela é mais grossa e rígida, independente se é uma mão feminina ou mão masculina, por causa do atrito, ela tende a engrossar mais do que no dorso da mão. Então, tudo que constitui cada item possui um motivo, possui um propósito. No caso da pele nas costas da sua mão, o objetivo dessa pele é para suportar a tensão de tração ao abrir e fechar as mãos. Então, quando eu fecho a mão, a pele sofre uma tração. E quando eu abro a mão, a pele fica enrugadinha. Então, ela tem que suportar essa flexibilidade, se esticar e contrair os músculos, certo? Os tecidos aqui. E no caso da unha, você é uma barreira inicial contra os impactos, caso você dê uma topada na mão, a unha para proteger, e é uma ferramenta de abrasão contra a superfície. No caso do dorso da mão, na palma da sua mão,
ela tem que ser resistente ao atrito, ela tem que proteger contra as superfícies, certo? Fricção contra a superfície, rugosidade para aumentar a aderência ao contato de objetos. Então, para cada pele, para cada textura de pele, ela tem uma função específica. Agora, tudo que constitui esse item possui um motivo. Para que um objeto atenda os requisitos necessários para sua utilização, existem coisas dentro dele que não é visível aos seus olhos. E o que você vê é uma pequena parte do que mantém o objetivo cumprindo o seu propósito de aplicação. E por isso de estudar o nível de ligação no nível atômico, porque eu tenho uma visão, uma ideia do porquê as coisas são como são. Então, quando eu olho, eu vou dar um zoom maior, um zoom do zoom, do zoom, do zoom, e eu vou enxergando além daquilo que os meus olhos conseguem ver, eu consigo compreender o porquê das coisas que eu enxergo funcionarem do jeito que elas funcionam, certo? Então, essa visão que você teve olhando para suas mãos foi o que aconteceu agora. Agora, se eu olhar no nível de organização, que celular, eu tenho aqui uma criança, que é o número 7 aqui, ó. Para chegar nesse nível externo de observação, eu começo a partir de vários níveis de átomo. Então, eu tenho 7 zooms aqui que eu dei, 7 ampliações para poder chegar no nível inicial de organização do organismo. Organização do organismo foi bem diferente, né? E aí, olha só, eu tenho primeiro nível, nível atômico, segundo nível, nível de moléculas, depois, terceiro nível de célula, quarto nível de tecido, quinto nível, órgão, sexto nível de organização, sistema, e o sétimo nível, organismo. Então, olha só, no sexto nível a gente tem um sistema, mas nós seres humanos não somos apenas o sistema digestivo. Nós somos o sistema endócrino, o sistema circular, o sistema cerebral. Então, ou seja, a sincronia de vários sistemas diz o nosso organismo. Então, você veja, olha quantos níveis de complexidade para chegar no nível de funcionamento que a gente consegue enxergar, consegue tocar. Então, esse nível de profundidade, mas tudo partiu da onde? Do nível 1, nível de átomo, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Esse zoom épico foi do exercício da aula passada, que vocês experimentaram lá para ver a atividade. E nesse nível, só para você ter uma ideia, no nível químico, nível atômico do nosso corpo humano, nós temos basicamente 4 elementos químicos, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses átomos compõem o 99% da maioria das nossas células. Cada um numa proporção, cada célula numa proporção de cada átomo, mas todos fazem parte do nosso organismo. E a água, que é o H2O, a combinação do hidrogênio com oxigênio, corresponde a 70% da nossa massa corporal. Ou seja, se for para retirar os elementos químicos no qual a gente é constituído de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, organizados de uma maneira específica, para que nós possamos ser seres humanos. Doido isso, né? E aí eu pergunto para você, qual que é a razão, forma, que esses elementos conseguem formar o corpo humano e não outra coisa? Que essas pecinhas de Lego são os elementos químicos. E desses elementos químicos eu posso fazer um ser humano, eu posso fazer uma abóbora, eu posso fazer um carro, certo? E por que cada um tem uma estrutura e um resultado diferente? Tudo parte dessa nível de organização atômica. A forma como esses quadradinhos são montados resulta no organismo humano, a forma como esses quadradinhos são montados resulta numa abóbora e a forma como esses quadradinhos são montados resulta num carro. Que eu já falei. Então, independente do objeto de estudo, sempre haverá um material constituinte e uma forma de organização específica que rege essa característica. Faz sentido? E aí, quando eu olho para um diamante e para o grafite, os dois são feitos do mesmo material, que é o carbono, que é o que tem eles em comum, só que eles são completamente diferentes. O que eles se diferem? Na propriedade física, um é extremamente duro,
O outro é extremamente frágil, frágil não é dúctil, eu consigo escrever, né? Escrever sobre o papel, e diamante eu não consigo escrever sobre o papel. Um eu consigo comprar, adquirir com custo bem baixo, o outro com valor exorbitante, né? Valor altíssimo. Disponibilidade na natureza, um é em muitas proporções, que é o grafite, outros são raros. E a forma de organização atômica, que é o que mais se difere. Um numa estrutura tetraédrica e outro numa estrutura hexagonal, que é a forma de colmeia. Então, olha só, esse é o diamante e a forma como ele se organiza num cubinho, tá vendo? E o grafite, ele se organiza nessas formas de lamelas, como se fossem folhas de papel, só que em vez de papel sulfite, é um papel com essa folha de colmeia aqui, de abelha, folhas de favo de mel, como se tivesse várias folhas de favo de mel, uma sobre a outra, fazendo vários planos, que é o grafite. E os átomos, eles podem se organizar de duas maneiras, espalhada, como se fosse uma sopa de ervilha, ou enfileirados, como se fosse num grão de milho, tá vendo? Eu tenho todos encarreiradinhos e enfileirados. Esse é o nível de organização cristalina que eles chamam. Por exemplo, nesse nível aqui, você vê que está tudo bagunçado? Quando eu falo que é uma estrutura bagunçada, eu posso falar do nome técnico, uma estrutura amorfa. O que é a amorfa? Sem forma, certo? E essa aqui desse lado, que é a estrutura do diamante, é uma estrutura cristalina, organizada. Você vê que tem um padrão aqui, né? E aqui não tem um padrão. No DLC, que é o diamante amorfo. Os dois são feitos do mesmo material, só que um com organizado e outro sem organização. E o que torna esse produto aqui, que parece um copo de vidro, e desse elemento aqui, ó, deixa eu trocar a cor, verde. O que torna esses produtos diferentes? O material que constitui e a forma de se organizar. Vou mostrar aqui, olha. Esse é a estrutura do vidro, que é uma estrutura do vidro, que é uma sílica, que é uma areia. Você veja que tem parte organizada e parte não organizada, é uma estrutura amorfa. E esse daqui é uma estrutura de uma cadeia de carbono, de polímeros. Tem uma cadeia de um fio central e vários átomos adjacentes aqui. Então, essa é a estrutura do polímero. Então, nem nível atômico, eles constituem propriedades completamente diferentes. E para fora também. O vidro tem uma propriedade completamente diferente. Mas o que faz esses átomos, por exemplo, o vidro, ele é extremamente mais rígido que o próprio plástico. Então, se eu jogar o copo de vidro no chão, não vai quebrar? Vai quebrar. E se eu jogar o copo de plástico no chão? Ele não vai quebrar. Ele vai ficar pulando lá, vai ficar quicando, mas é muito difícil. Tem que fazer uma força muito grande para o copo rachar. Mas no caso do vidro, qualquer queda ele vai quebrar. Então, o que faz esses átomos se manterem unidos, certo? Então, eu tenho aqui um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. O que faz essa separação, esse coraçãozinho romper aqui e manter esse coraçãozinho grudadinho, certo? Então, o que faz esses átomos se manterem unidos? E se fosse para separar um do outro, a dificuldade de retirar, né, separar o carbono do hidrogênio, por exemplo, é a mesma que um outro? Então, existe uma força para poder unir, existe uma força para poder separar? Existe. Então, o que mantém unido um átomo ao outro chama-se ligação eletromagnética. Olha só, uma ligação eletromagnética. Sabe aquele tchan, aquele coração quando bate assim mais forte? Os átomos têm isso entre eles também. E existem mais de 100 espécies de átomos diferentes, 100 tipos diferentes. Assim como na nossa sala de aula temos os colegas que, além dos nomes diferentes, são pessoas diferentes, nós não temos caso de gêmeos aqui, mas até os gêmeos têm nomes diferentes e comportamentos diferentes. Então, aqui no caso,
o átomo é como se fosse uma pessoa diferente. Só que ela e a própria pessoa em maior número. Só que são 100 pessoas diferentes, ó, 100 átomos diferentes. A maioria desses átomos é estável no curto espaço de tempo dos humanos, devido à energia residual que sobra, além da força eletromagnética dos elétrons atômicos ao núcleo, o átomo pode atrair, ligar-se a outros átomos. E quando isso acontecer, a estrutura formada é chamada de molécula. Também outro vídeo super legal que eu recomendo assistir. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai ver ligação iônica, covalente e metálica. Na iônica, para explicar a iônica e as covalente e a metálica, eu tenho que mostrar para você a regra do octeto, que é a regra dos 8 elétrons. Imagina que o átomo, certo? A cabeça do átomo é como se fosse o centro dele. E tá vendo esses bobs aqui da Dona Florinda? Certo? A Dona Florinda, para ela ficar estável, ela tem que ter 8 bobs, certo? Cada bob do cabelo dela é como se fosse um elétron, certo? A bolinha vermelha, correspondente aos bobs da Dona Florinda, é um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e 8 elétrons, certo? Então, ela precisa ter 8 elétrons na última camada para ele ficar estável. Só que nem todos os átomos da tabela periódica têm esses 8 no final. Os únicos que têm são chamados de gases nobres, por isso que eles brincam, né, a nobreza no México, o resto, porque ele não tem por que interagir com os outros, por isso que eles chamaram de gases nobres. Mas o resto tudo precisa interagir, trocar fichinhas, trocar essas moedinhas aqui, o Bob aqui, ele tem que rodar nas mãos de outros átomos para que eles fiquem estáveis, certo? E como que esses elétrons aqui, que essas bolinhas vermelhas, vai se interagir? Então, ela tem várias formas. A primeira forma é por meio da ligação iônica. A ligação iônica é como se fosse um casamento. O casamento de antigamente, certo? O casamento de antigamente, se a pessoa antigamente casava e não largava da esposa nem do marido, certo? Era um casamento eterno, certo? Essa ligação iônica é como se fosse esse casamento eterno. O átomo 1, ele doa um elétron para o átomo 2, certo? Então, ele dá. E quando ele doa, ele fala aqui, ó. Quando ele doa, ele vira um vira cátion e o outro vira ânion. Tá vendo? Existe um compartilhamento de elétrons. A bolinha vermelha, tá vendo que esse átomo tá doando para o átomo 2? Quando ele faz isso, é uma ligação iônica, certo? Existem algumas circunstâncias para acontecer. Não é com qualquer átomo, não, certo? Ele sempre vai acontecer com um metal e um ametal, certo? Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. O Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro, tá vendo? O Na tá tirando uma bolinha vermelha aqui, ó, e tá colocando na eletrosfera do cloro. Ele tá doando. Quando ele doa, ele faz um casamento que nem antigamente, certo? Casamento feito para durar. Nunca separa esse casal aqui. Pode cair o raio que for, que não separa, certo? Então, sempre vai ser assim. Esse casamento eterno sempre vai acontecer entre um metal e um ametal, certo? Aqui temos alguns exemplos. O cloreto de sódio, que é o sódio de cozinha, cloreto de magnésio e o óxido de alumínio. Então, sempre vão ser ligações iônicas. Quem é ligação iônica? Um exemplo é a xícara da sua casa, a xícara de cerâmica. Então, todas as cerâmicas são ligações iônicas, certo? Agora, ligação covalente é uma ligação menos rígida. Posso dizer que o casamento aqui pode abalar, certo? O casamento eu consigo separar a união aqui. No outro caso, não tem energia que separe. Aqui existem energias que separam essa ligação. Por quê? Eu empresto
eu empresto, o átomo 1 empresta uma bolinha vermelha para o átomo 2 e o átomo 2 empresta uma bolinha vermelha para o átomo 1. Existe uma troca de pares de elétrons. É sempre aos pares e eu empresto, certo? E quem vai se relacionar? É um ametal. O que é um ametal? É o não metal com não metal. Só isso. Então, a covalente é uma ligação mais fraca. A iônica é uma ligação fortíssima. Não separa por nada. Aqui eu já consigo separar, certo? É uma ligação covalente, ocorre aos pares. Eu vou dar um exemplo aqui da água. A água, tá vendo o oxigênio, a dona Florinda? Dona Florinda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela precisa ficar estável com 8. Então, ela precisa de 2. O hidrogênio, para ele ficar estável, ele precisa de mais 1. Então, ele pega um bob da dona Florinda e troca com ela um par. E a dona Florinda pega o outro bob dela na outra mão e troca com hidrogênio, com outro hidrogênio. Tá vendo? Um casamento aqui de Dona Flor e seus 2 maridos aqui. Tá vendo? Então, ela tá fazendo um troca-troca aqui com hidrogênio, um hidrogênio, e tá fazendo troca-troca aqui com outro hidrogênio. A safadeza medonha aqui, entendeu? E aí, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles ficam estáveis nessa configuração. E isso é uma ligação de empréstimo de par de elétron. Tenho um par aqui e tenho um outro par aqui, certo? Aqui dá para enxergar bem, né? Então, e agora, na ligação metálica já é diferente. Na ligação metálica, eu tenho elementos metálicos da classe da tabela periódica. Então, dentro da tabela periódica, eu tenho elementos químicos que são considerados metais. Um exemplo, o ferro, o estanho, tungstênio, são metais, certo? Então, metais. Ferro, estanho e tungstênio. Tem mais, mas o que me veio na memória aqui para citar de exemplo são esses. No estado sólido, esses metais se agrupam de forma geométrica e ordenada. Lembra do grão de milho lá, da espiga de milho? Eles vão se organizar daquele jeito da espiga de milho, enfileirados e organizados, formando células ou grades de retículo cristalino, por exemplo, formando vários cubinhos empilhados no outro. E a ligação é uma ligação metálica. Por quê? Vou mostrar aqui nesse desenho aqui, ó. Até deixei preparado. Então, o metal, cada bolinha é como se fosse um átomo de metal. E o átomo, ele tem na sua camada externa vários elétrons. Só que esses elétrons é de todo mundo. Vocês já viram a ola ver, apresentar, só um minutinho. Você já viu a ola no jogo de futebol, né? Quando o pessoal faz a ola, o que acontece? Imagina que cada bolinha aqui, ó, a bolinha vermelha, a bolinha amarela sejam os metais, os átomos do metal. E a mãozinha desses bonequinhos são os elétrons, tá vendo? A mãozinha, ela tá se movimentando, tá vendo que eles estão fazendo a ola? A hora que eles fazem essa ola, as luvinhas, elas vão sendo trocadas de mão, de um para o outro, certo? E aí, por isso que o transporte de elétrons do metal é tão eficiente. Por quê? Estão todos organizados formando uma rede. Tá vendo que os bonequinhos não estão organizados? Estão. E os elétrons dessa rede é de todo mundo. As luvinhas que estão na mão, como se fosse o seu celular ou a borracha de sua mão, é uma borracha que pertence a todo mundo. A sua borracha não é só a sua borracha, a sua borracha é do coleguinha do lado, que seriam os elétrons. Por isso que numa ligação metálica é fácil de conduzir eletricidade. Por quê? Eu não preciso ficar preocupada se é ao par ou se eu tenho que doar, porque é de todo mundo. O elétron é de todo mundo, pertence ao carinha que está na ponta lá, quanto o carinha que está no meio da arquibancada.
Por isso que na ligação metálica se forma um mar de elétrons. Essa palavra é muito importante, forma um mar de elétrons. Chique, né? Então, e aqui eu tenho um resumo geral. Então, na covalente, que é um metal com ametal, que é o casamento moderno hoje, tá junto, mas amanhã não pode estar separado, certo? Na ligação iônica, é a ligação de casamento antigo, não há tempestade que separe, certo? Esse casal. E acontece entre o metal e um ametal, ou hidrogênio, porque o hidrogênio não é um metal, ele é um gás. Então, ou possa acontecer a troca entre o metal e um ametal. E na metálica, é só metal com metal. E aqui eu tenho uma tabelinha resumindo todas essas informações dos tipos de ligação química, covalente, iônica e metálica. Então, o que eu tinha para falar é isso. Forte abraço, que você possa fazer as atividades depois dessa videoaula. E que você também, caso tenha dúvida, reassista esse vídeo. Isso daí! Tchau, tchau!